Conectar, diretamente aqui dos estúdios da Maxtel, o podcast Maxtel Conecta, trazendo muita informação, tecnologia e assuntos importantíssimos da área de segurança eletrônica e operacional. Siga-nos no canal do YouTube, no @Maxtel Tecnologia. Gabriel, solta a vinheta. E hoje a gente está recebendo aqui um dos profissionais mais respeitados do nosso setor, mais reconhecidos. Ele aparece em todos os canais, todos os podcasts e aceitou gentilmente estar aqui com a gente. Eu estou falando do meu irmão querido Antônio Neves, que atualmente é o gestor da segurança corporativa da Vigor. Neves, obrigado, meu irmão, por estar aqui com a gente. É uma honra receber você. Agradeço o seu tempo e muito obrigado. A introdução é toda tua. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Quando você começou a apresentar, eu até falei, caramba, será que vai chegar alguém aí, né? Obrigado pela gentileza, obrigado, Rafa, pela gentileza. Sempre bom estar aqui. E até que enfim chegou minha vez de estar aqui falando com a Maxtel, né? A tecnologia que conecta. Ainda bem, né? Tá vendo? Ele nem bem começou, já tá fazendo o jabá certinho. É Muito isso obrigado, aí. hein? Família Tá agradece. bem treinado. Bom, vamos lá. Primeira pergunta aqui para a gente começar, Neves. Na sua trajetória, a gente percebe uma evolução na questão de segurança operacional, né? Nesse seu histórico todo, onde você vê a diferença da aplicação da segurança eletrônica quando ela deixa de ser custo e vira uma estratégia operacional? Ou do negócio, né? Uma estratégia do negócio. Bom, excelente pergunta, né, Rafael? E não podia ser nada diferente vindo da Maxtel, uma empresa que preza por inteligência, por controle, por qualidade, né? Alto nível, como a gente fala no mercado. E olha, eu tenho uma trajetória de 20 e poucos anos na segurança corporativa e somado ao tempo de defesa, né, do Exército, começo por lá, são 25 anos já, 27 para ser bem exato, parece que foi ontem, né? O Parece. tempo está acelerado. E passei por grandes empresas, como eu saí de lá, fui para a Prosegur, Coca-Cola, a Heineken, que foi o período que eu mais fiquei no mundo corporativo, 11 anos, a Rumo, uma experiência extremamente desafiadora, e agora na Vigor, uma empresa de 110 anos, muito consolidada no mercado, está no coração, na cabeça e na barriga de todos, né? Alimento é isso aí. Principalmente. Principalmente. Então a gente muito agradece, né? Isso daí. E aí a gente vê uma evolução, não é do Neves profissional, dos profissionais, mas da área de segurança como um todo. E aí, quando a gente fala de gestão de alta performance, você tem a parte física, que é importante, e isso daqui eu acho que está bastante já, assim, bastante colocado já no mercado, vamos falar dessa maneira. Tem a parte humana, que eu acho que é o beabá da segurança, a maior percepção, e a segurança eletrônica, que parecia estar estacionada, ela é de uns 5 anos para cá, ela está num nível de evolução que não para. Acho que a gente vai falar um pouco de IA, mas a IA ela traz uma camada de aceleração da tecnologia, da segurança eletrônica, que hoje é impossível as empresas não estarem com esses pilares ativos. E tem um outro pilar, que é a segurança cibernética, que no Brasil ainda se olha isolado, mas no final do dia a gente está falando de proteção do negócio como um todo. Então a gente vê essa evolução acontecendo, a tecnologia que antes era algo muito distante, até pelo investimento que precisava ser feito, não é mais esse carro assustador, esse vetor assustador, Perfeito. e a gente vê as tecnologias cada vez mais evoluindo, estando acessíveis, e grandes brasileiros, grandes mentes aqui no nosso país, fazendo jornadas de integração que, aproveitando o legado, fazendo o API que conecta com tudo e fazendo o que a gente chama no mundo corporativo da segurança 360. Tive a oportunidade de conhecer a Maxtel, uma reunião foi muito bacana, acho que, sei lá, tem uns 6 meses atrás, 7 Isso, meses. mais ou menos isso, Precisamos exato. refazer isso aí, porque você já deve ter mudado todo o portfólio, porque a empresa não para, Evolui bastante, né? evolui bastante e Evoluiu. rápido. E umas coisas que mais chamam a atenção é essa capacidade de integração, essa capacidade de evoluir e aproveitar o legado. Quando a gente falava em tecnologia, a gente tinha um medo do gestor, como gestor, porque sempre vinha uma solução que você tinha que esquecer o parque que você tinha atual e colocar tudo de novo, né? Hoje isso não é mais
a realidade do nosso setor. Hoje a tecnologia chega aproveitando o que tem, se ajustando ao que tem. Legado é importante. O legado é importante, porque esse é custo, e na linha do investimento da evolução. Então, o gestor que não pensa nesses pilares integrados, ele não está pensando na sua empresa, no seu negócio. Essa é a minha percepção de setor, de indústria, de mercado. Você tocou num ponto muito importante. Na Maxtel, você sabe que o nosso assunto principal, nosso tema é o controle de acesso. Isso está dentro de uma área da segurança eletrônica que a gente já está há muitos anos fazendo isso. Porém, o que eu tenho visto no mercado, você tocou num ponto que me chamou a atenção. A integração que o controle de acesso tem que ter, por exemplo, com o CFTV, tem que ter com sistemas todos de prevenção de perdas e tem a ver também com a cibersegurança. Está acontecendo que os profissionais da área de segurança não são apenas agora da segurança física, patrimonial, privada, envolve também toda a parte, vamos dizer, da parte cibernética, porque é onde estão os maiores ataques que muitas vezes acontecem. Em empresas, soube no bastidor de uma empresa grande produtora de alimentos do mercado que sofreu um ataque e teve uma perda, eu diria, quase que bilionária. Então, você está me dizendo que essa é a grande sacada do momento e a percepção, é o profissional estar preparado e ter integração de tudo isso para que você tenha uma central que não é nem mais a central de monitoramento antiga, né? Me fala a respeito disso, por favor. Legal. Zé, olha, muito providencial, né? Eu não sei quando estaremos no ar ou quando as pessoas que estão assistindo vão acompanhar esse episódio aqui, esse bate-papo aqui, mas hoje, exatamente hoje, eu tive uma discussão, um bate-papo, num painel que eu vou participar na ExpoSec, que vai falar sobre a cibersegurança. E eu ali olhando como physical security, ali como um cara de segurança patrimonial, como a gente é conhecido, mas é segurança privada, discutindo com gestores de cyber, né? E se a gente pensar nisso há um ano atrás, essa discussão talvez não existisse. Perfeito. Né? E se falasse dois, então esquece. Que loucura é essa que a gente está trazendo? Mas a gente tem visto uma evolução nesse caminho que tem muito a situação do gestor de segurança colocar diversos devices eletrônicos e muitas vezes coloca na própria rede da empresa. Certo. E ele acontece, a verdade é essa. E ele que está lá, como em sua essência, proteger o negócio, proteger a empresa que ele está, ele acaba abrindo uma porta para o universo desprotegendo o seu negócio. Porque não tem o olhar do cyberataque, cibersegurança, etc. E por outro lado, também é verdadeiro, você tem as pessoas de cibersegurança que estão muito focadas na condição lógica, que esquecem o físico. Então você tem data centers, claro que isso é uma condição muito hipotética, mas você pode ter data centers que as regras de acesso não estejam na condição mais adequada. E aí você tem toda uma estrutura de proteção virtual, né? Os firewalls da vida, etc, os 500 protocolos, e você tem uma porta que não tem um controle de acesso, que não tem regra de acesso, não tem nada. É uma condição hipotética, eu nunca vi isso, mas eu não duvido que aconteça. Então, esses mundos que antes eram muito desconectados estão de fato se conectando. A ameaça antes que era física passou a ser virtual, a ameaça que é virtual também passou a ser física. A gente vê situações que as pessoas invadem fisicamente para poder alcançar o virtual e fazer os ataques das mais variadas naturezas, até sequestro de servidores e tudo mais. Temos casos desse aqui no Brasil, não é na Suíça, é no Brasil. Aqui isso mesmo, acontecendo, né? E aí, quando a gente fala de controle de acesso, falando de uma das BUs da Maxtel, e falando de controle de acesso, que eu sou um cara, eu sou apaixonado por controle de acesso. Aproveitar, sou muito apaixonado de verdade, vocês não têm ideia do quanto, é real. Eu acho que tudo começa no acesso, né? E eu falo isso, mandar um beijo aqui pro Silvano. Silvano foi professor, é o professor, professor foi aniversário dele esses dias aí. E uma vez, numa das discussões acaloradas com ele, eu precisava enxergar o perímetro, né? O que está acontecendo no meu perímetro? Eu tinha catraca numa grande indústria, não vou falar o nome para não ser indelicado, mas é uma que tem uma garrafa verde, né? Então eu queria controlar eu tinha a catraca, eu tinha um controle de acesso, funcionava ok.
mas eu não tinha o domínio total do perímetro, Não tinha uma visão global, né? não tinha visão global, e assim, para controlar tudo, eu estou falando de um projeto de 6 anos atrás, talvez, ou 7, não era tão fácil, tão acessível como é hoje, com as diversas ferramentas que a gente tem, custo que tem. Não tinha, você tinha assim, aquele sensoriado, né? Mas não era muito claro isso. E aí o professor, numa das discussões, ele falou assim: você já pensou que o acesso pelo seu alambrado é um acesso? Ah, como é um acesso? É um acesso não autorizado. É uma porta de entrada, né? É um acesso não autorizado. É como se você chegasse para passar na catraca e recebesse uma negativa, porque você está fora do horário, etc, etc. E isso mudou a concepção da forma que eu enxergo o physical security, o perímetro, Certo. né? Então, é possível estar tudo no mesmo ambiente de controle. Então, se você olhar que a cada toque num perímetro ou a cada transpasso, que você invadiu o perímetro, né? Eu pensei no termo, né, no transpass, né? Que você invadiu, que você pulou, encostou, etc., num local onde você não estava, e aquilo é um acesso não autorizado, e você começar a medir, você acaba tendo os pontos da onde estão acontecendo as suas maiores vulnerabilidades e integrado na mesma plataforma de acesso. Você tem um acesso autorizado, que é o cara no crachá, no seu horário, etc., Tudo facial, bonitinho, biometria, certinho. etc., mas você tem esses outros não acessos, Os pontos que são que mais. são as vulnerabilidades. E na hora que você amplia isso, né, e aí está, acho que uma das grandes dificuldades dos gestores enxergar, porque ele olha o perímetro e quando ele faz o processo, o projeto de controle de acesso, ele não olha cada estrutura como uma estrutura de perímetro. Ele olha o perímetro como um todo. E o grande projeto, ele olha As cada camadas, né? prédio como camada, Sim. como esse é um perímetro desse prédio, esse é outro perímetro, a regra de acesso para esse é uma, Pode ser totalmente diferente da que outra, pode ser né? completamente Claro. diferente para outra, e você pode ter a mesma pessoa com X permissões de acesso, e tudo no final do dia resume acesso, Perfeito. autorizado e não autorizado. Por mais tecnológico que seja, no final do dia é binário. 0 não entra, 1 pode entrar. Pronto. Tão simples quanto. E aí, na hora que você faz esse dimensionamento, coloca tudo num macro projeto, que a gente chama de unidade, você tem a unidade na sua mão controlada. E se você tem o controle da unidade, você matou grande parte dos seus problemas e vulnerabilidade. Então, por isso, voltando quando eu comecei a falar, isso é o que brilha os olhos no controle de acesso. Quando eu falo que eu sou um cara que eu sou apaixonado por controle de acesso, é porque se nós controlarmos bem o acesso, grande parte da nossa essência enquanto security, proteção, defesa de negócio, ele está respondido, ele tá controlado. E pode ser a maior dificuldade que você coloque na mesa. Controlou o acesso, sabe quem está dentro, onde entrou, como entrou, que horas permaneceu. Tem pelo E, menos uma origem, né? e alimentando isso no ecossistema, você responde muitas perguntas que hoje grande parte dos gestores estão vendados para esse desafio. Deixa tudo muito estanque, né, Rafael? Fecha muito, né? Cada um cuida da sua área, do seu pedaço. Eu lembro, eu já vou passar para você perguntar, mas eu lembro de uma historinha 20 anos atrás, ou 20 e poucos anos atrás. As coisas evoluíram muito, né, Neves? E a gente foi fazer uma visita e a catraca estava travada. Não, o Abre o controle de portão. acesso não funciona, e abre o portão e faz e tal. Por que que a catraca estava travada? Travou o sistema. Fomos descobrir que na época era zelador, hoje tem uma legislação toda e tal. Enfim, o zelador colocou um pendrive no computador que estava na recepção ou lá no local e tinha os filmes meio diferentes no pendrive. E eu sei que travou o controle de acesso do prédio por conta de um pendrive mal colocado. Você Tinha muito imagina fãs, naquela é época, isso. muito fãs, Tinha muito muito fã. fãs. Pensa assim, Só naquela fãs. É época isso. era um pendrive. Neves, Isso. hoje a gente fala de attacker cibernético, o cara está em outro planeta, em outro lugar do mundo e ele vai e ataca. Perfeito. E aí, Zé, me permita usar esse mesmo exemplo para a vida real. Claro. Você imagina, é claro que é algo completamente inusitado e me parece que e a gente não tem nenhum elemento para falar um pouco mais sobre esse exemplo, mas me permita utilizar esse mesmo exemplo de 20 anos atrás. Quem pode afirmar que este pendrive não foi inserido de forma intencional
para que o acesso não fosse devidamente controlado, para que alguém entrasse de alguma maneira e concretizasse algum Isso. E tipo aí a de plano. desculpa estava pronta, né? Ah, foi porque eu botei um Ah, pendrivezinho, foi sem querer. você vai fazer o quê pro zelador? Pois Vai é, puxar o toda olho razão. dele, dar uma advertência, talvez uma suspensão, mas Isso. você não alcança nem Na o visão da próximo passo. segurança, teu raciocínio está corretíssimo. Isso falando de uma operação de um condomínio, Bem né? Que não tem uma simples, exigência tão bem grande. simples. Imagina isso, vamos Era falar, um como se fosse condomínio mesmo. um cavalo de Troia Perfeito. injetado dentro de uma grande companhia, que ele teve que transpor um acesso físico para entrar dentro do dispositivo lógico dele e a partir dali ele consegue ter acesso Diminuindo a a qualquer. rastreabilidade Perfeito. da percepção e, por consequência, das investigações futuras para identificar aquele ato vulnerável. Às vezes, a gente simplifica muito na segurança esses eventos como eventos de criticidade baixa e ignora. Perfeito. A gente nem anota, a gente nem Esse, registra é isso. isso que eu ia falar, né? Você tem os eventos acontecendo no acesso, mas a pessoa que está na operação, ela precisa ter o algo visual. Ela tem que ter algo Por visual. isso que o acesso, quando você tem os alarmes, você injeta para o sistema de VMS, porque geralmente nas centrais tem câmeras que Sim. está monitorando aquele determinado ambiente e é a câmera que vai dispor de um alarme visual, porque o acesso está sendo Este, registrado, este né? Os eventos. episódio não é normal e ele tem que ser tratado. A Perfeito. gente fala muito, né, quando fala de infraestrutura crítica, principalmente a aviação, o avião não cai Uhum. por um único É uma problema. sucessão É uma sucessão de de pequenos problemas. Isso. problemas e ocorrências, episódios que acumulados levam ao efeito tal. E se a gente levasse um pouco o raciocínio para essa lógica, talvez muitos problemas que a gente tem nas nossas operações acabariam sendo mitigados, né? Mas a gente Perfeito. empurra e nem registra muitas vezes, a verdade é essa. É. Fugindo um pouquinho da questão da segurança eletrônica e dessa aplicação, você, como vice-presidente da ABSEG, né? Segue. E ligado à liderança da ACE, como é que você vê o papel dessas instituições dentro da segurança aqui no Brasil? Preparo, né, do Do preparo, pessoal. porque nós estamos falando dos erros, dos problemas e as dificuldades de se ligar a tudo isso. Essas... Resumiria como importantíssimo, né? Resumiria assim. Na ABSEG, estou há 4 anos como vice-presidente, estamos caminhando para uma próxima eleição. Tomara que votem na gente, fazer já o jabá, né? Bora pro Sairemos jabá. candidatos. Quando vai ser? Né? Vai ser comecinho de agosto, então estamos formando a chapa lá. Então vamos pedir os votos aqui, né? Ó, Enfim. eu vou dar uma mensagem aqui, no meio aqui. Então, Gabriel, põe aqui para nós o seguinte: o Neves vai pedir voto, porque ele disse que ele vai fazer. E cá entre nós, quem conhece esse meu irmão sabe, o que ele promete, ele cumpre. Vamos fazer. Bora votar nele, hein? Eu sou eleitor. Eu sou eleitor da Então, ABSEG, seu hein? José, então, por Eu vou votar favor, nele. né? E a todo o pessoal que está nos assistindo, vamos lá. Se Deus quiser, a gente vai para uma composição de chapa única, né? Porque também fraturar os associados, eu acho que não faz sentido, e a gente tem que fortalecer a indústria de segurança. E eu tive praticamente 6 anos na liderança da ISIS, entre vice-presidente, tesoureiro e até presidente, muito me honra. E a todos os anos eu vou pro evento da GSX, que é um evento mundial, que esse ano vai ser em Atlanta. Então já tô ansioso para visitar a Já tá Coca-Cola indo. lá, né? Tá indo Já já. tá indo. E eu vejo a função dessas entidades, e seja elas quais forem, como muito importante. Mas importante no sentido de congregar, importante no sentido de trazer skills, de trazer os problemas para um ambiente neutro, da gente fortalecer, às vezes criar diretrizes. A ASIS cria muitas diretrizes globais que acabam sendo tendência no mundo. A ABSEG tem um papel um pouco diferente, ela não está na condição de trazer diretrizes, mas ela está trabalhando ativamente no Estatuto da Segurança, que foi promulgado agora em 2024. Perfeito. E a gente segue agora para a legitimação da regulamentação.
tanto da posição do gestor como do estatuto como um todo. E essas associações, seja ela a ABSEG, a FENAVIST, a BESE e tantas outras associações que se congregam com isso, ela vem disciplinando o mercado e ela vem reunindo os gestores, as pessoas, a comunidade como um todo, falando: olha, isso aqui é segurança, isso é aceitável, isso não é aceitável de forma alguma, isso aqui a gente pode conversar para trazer para a legislação. Então, essas associações têm a capacidade de congregar pessoas em ambiente neutro para trazer a realidade exato. do mercado, e aquele que consegue capturar a realidade de mercado, ele transforma isso em negócio, em soluções, em resposta à própria dor de mercado, que no passado, sem essas associações, ou com associações, que é um fenômeno relativamente novo, a ABSEG tem 20 anos, nós temos 7 ex-presidentes, caminhando para o 8º agora, o Lopes está passando O Lopes ainda é a o presidência, presidente, né? e está fazendo uma excelente gestão. Mas você vê, 7 ex-presidentes, 8, num cenário de 20 anos, de 15 anos, se não me falha a memória. É bem curto, né? É bem curto. A ex está no Brasil desde 98, mais ou menos, 97. E quando você junta as duas associações, você está falando de 700 pessoas juntas, mais ou menos, que estão associadas. E algumas dessas estão nas duas. Ou seja, é um quadro pequeno de Que gente, né? precisa ser ampliado. A gente precisa colocar na mesa as discussões e as necessidades do setor, para que isso transforme em solução, que não tenha nenhuma incorrência de um ato ilegal e que a gente fortaleça o mercado. Quando você vai para os Estados Unidos, Europa, e graças a Deus eu consigo visitar esses mercados, a gente não deve nada a nenhum mercado. Muito pelo contrário, a gente tem cabeças pensantes que são Eu acredito que extraordinárias. aqui a maioria dos consultores, aliás, deixar mais uma perguntinha para você, aproveitar o que você está discursando agora. Você, com essa experiência toda, ASES, ABSEG, as empresas que você acabou de citar, que você passou por elas, citou nominalmente todas elas. O que eu queria entender é, com tudo isso, você teve um período que você estava de transição entre as empresas Entre a e Rumo você, e a Vigor. entre a Rumo e a Vigor agora, por último, né? E você acabou montando o que a gente diria que é uma consultoria. É E uma você trabalha consultoria, muito com isso, é é a uma B7, consultoria. A B7. B7, né? A B7, Bem, né? muito chique esse nome. Fala a respeito disso para nós, afinal Legal. você é um dos maiores consultores que tem Não, em risco e longe disso. segurança. Obrigado, Zé, pela gentileza, né? A B7 nasceu desta transição, e eu descobri que, puxa, eu tinha muito a aplicar com essa bagagem que a gente traz da ambiência nacional, internacional, conectando parceiros, entendendo soluções. A B7 segue ativa, então a gente tem um papel de treinamento, consultoria, análise de risco. No passado tinha também um pouco de investigação, mas a investigação demanda mais tempo, e hoje eu tenho também, junto com a Observem, o meu trabalho na Vigor. Então, eu estou focado em treinamento, consultorias e análise de risco. A gente segue olhando grandes empresas e tentando juntar dor com remédio ou solução com problema, né? É o Dr. Neves, então, né? Vamos tentando ali, e a gente vem fazendo as conexões ali, e vem dando um resultado. Não é algo que eu consigo me dedicar 100%, né? Para o ambiente empresarial chamado B7, porque eu tenho a minha outra atividade, mas a gente vem equilibrando isso e vem acontecendo. Então a B7 nasceu e ela não morre mais, Não morre, né? não morre mais. Faz o Falamos disso, inclusive, né? jabá, manda ali pro pessoal, olha, pessoal, a Seven tá liberado, hein? Ele tá chamando. Pessoal, a B7 está liberada, está operando firme, e não deixa de conhecer a solução de um cara que reúne 20 e poucos anos de mercado. Não, vai Fiz o falar o meu quê? jabá agora. Ó, o jabazão, velho. Depois ele vai ter que fazer mais um pra gente. Aguenta aí. Mas esse jabá a gente deixou dessa vez. Não, É tô isso brincando. aí. Você sabe que tem porta aberta. Já que ele fez jabá, então vamos falar de IA. O que é a sua Vamos falar de IA. consultoria, essa sua experiência dentro da sua atuação atual? Onde que a IA gera valor e onde que existe muita promessa que realmente não entrega aquilo que é falado? Eu pensei que Promessa, eu ia promessa. tomar, eu pensei que eu ia tomar porrada pra cacete aqui, mas, pô, Tá suave? Tá suave, fácil, né? estamos Tá entre fácil, amigos né? aqui, né? Olha, eu tive uma experiência com IA na Rumo, e eu entendi o que é IA de verdade.
né, na Rumo. E hoje o que a gente vê por aí, a gente vê analíticos transvestidos de IA. Caramba. E não é IA, né? A IA, ela não tá para tomar o emprego de ninguém, mas se você não domá-la, você vai ficar fora do negócio. Tão simples quanto. Lá na Rumo, a gente começou a discutir porque nós tínhamos muitas ocorrências, uma densidade De dados, de né? dados Uhum. simultâneos em locais distintos, mas com características muito similares. E é impossível processar isso. E aí a gente começou a entender o que era essa camada de dados, que eu chamo carinhosamente de massa crítica de informações, e a gente foi isolando variáveis. E a gente chegou em 17 variáveis na nossa concepção. Por que 17? Porque a gente chegou em 17. Talvez hoje, no legado que se construiu e ficou, talvez hoje eles tenham mais variáveis. E espero que tenham mais, porque essa é a evolução da coisa. Então, nós chegamos num grupo de 17 e nós identificamos que quando aqueles comportamentos em determinados locais se repetiam, Alguma coisa ia acontecer, já previ. alguma situação XPTO que já estava desenhado ali, porque já estava Mapeado. entendido, mapeado, acho que essa é a melhor palavra, acontecia. Então, o nosso papel era, à medida que a gente fosse agrupando essas variáveis, nós inseríssemos uma variável que estancasse aquele grupo de variáveis reunidas. Caramba, O que a gente é chama quase de um Minority Report? Vocês estavam prevendo não é uma ação? previsão. Não, isso aí é adivinhação. É, O que a gente está falando é juntar os comportamentos, o comportamento humano, ele parte do pressuposto que se repete. E quando você tem o adensamento disso em alguns locais, você consegue enxergar essas variáveis e esse comportamento se adensando. Então, quando você começa a ter, por exemplo, lá na ferrovia, principalmente em áreas de comunidade, sol forte, 30 e poucos graus. E essa é uma variável. Por que isso é importante? Geralmente em comunidade que não tem ali a circulação, o poder aquisitivo, as pessoas saem dos seus barracos, ficam fora dele. Para brincar, para se divertir, para conversar X. Neste momento, ela se colocou em risco porque a linha ferroviária está passando. Quando você coloca um tipo de carga, temperatura, frenagem, às vezes alguma característica de piloto, né, que é o maquinista, e você vai consolidando isso, você chega a uma porcentagem de probabilidade de um atropelamento muito elevado. E eu estou falando de Caramba. atropelamento para não falar de crime, de roubo, mas tudo Se isso não, compõe o mesmo claro, cenário. claro. Então, se isso acontece, por que não despachar uma equipe de escolta imediatamente para chamar a atenção daquela população para sair da linha e evitar o atropelamento? Caramba. Então, isso não é adivinhar. Isso daí é você ter a predição do comportamento, porque ele se repete. O duro é o tempo de você entender os comportamentos, isolar as variáveis que faz Para sentido poder tomar e atitude na você ação. travar os falsos negativos. Claro. E criar uma rotina para você criar ter essa rotina. tudo. E aí é onde entra a IA. Você não tem capacidade humana, e acho que nunca teremos, de processar tudo isso numa velocidade rápida. Perfeito. Mas a IA, ela tem essa capacidade de trazer a massa de informação, ver a situação que está acontecendo e antecipar o movimento para que você Tome ação. mude ali aquele comportamento. Caramba, Então, impressionante. isso é IA, né? Quando você fala de câmeras, você coloca uma camada analítica, né? E a IA olhando essa camada analítica, ela não vai olhar a câmera, ela vai olhar a camada analítica, Sim. né? Porque imagina uma IA inferindo na câmera. É um processamento absurdo. Uhum. Mas se você tem um analítico e a IA trabalha o analítico, ela faz. Ela faz. Se você ensinar, por exemplo, a IA a ler o BI, ela vai processar aquela informação muito mais rápida do que o próprio dado bruto. Sim. E eu acho que são esses insights que a gente tem que trabalhar. É. Então a gente olhava, por exemplo, pessoas sem colete de segurança do Sim. trabalho. Puxa, isso é um comportamento que antecede muitas vezes um acidente de trabalho. Perfeito. Puxa, se eu já tenho isso é analítico, isso não é IA. Uma análise de EPI, então, seria EPI. API.
E aí ele manda o alerta e ele fala assim: o que mais está acontecendo no entorno em que esta pessoa está inserida? Equipamento funcionando, equipamento funcionando, calor térmico de motor, etc. Puta, a fábrica está todo vapor. Então eu não posso ter alguém sem o EPI. Cara, pé, alarme, tem que parar, manda o alerta, Levanta a porque mão, aquele é isso aí. cara está entrando numa curva de alta probabilidade de ele ter um acidente. Perfeito. Eu tenho que salvar a vida. Eu não posso ter. A IA funciona assim. Essa capacidade de trazer várias bases ao mesmo tempo, fazer uma leitura transversal e te traduzir num resultado. Agora, o que a gente muito escuta por aí é o cara que confunde o gestor, né? Que confunde o analítico com o IA. Tudo é IA, né? Ou chama o chat GPT da sua maior aplicação de IA. Ele pega lá uma informação. Reorganize o meu texto. Pelo Reorganize meu amor de tempo. Deus. Transforme meu texto numa forma mais inteligente. E vai dar aula Aí do não que é IA. depois? Aí não é IA. Aí não é IA. Né? Você Aí trouxe, na verdade, a aplicação, algo na prática, né? na Você prática. analisar uma demanda para resolver um problema, que o seu problema era salvar vidas e mitigar riscos E e evitar reduzir roubo. roubo, né? Que E seria um evitar roubo, outro né? caso, e colocar isso dentro de uma Dá uma plataforma. que te traga a informação que você precisa, né? Eu tenho comigo, e eu sempre fiz isso ao longo da minha carreira, eu não tenho o menor problema em fazer isso. Aquelas pessoas que te dão a mão e fazem coisas diferentes, você precisa mencioná-las, né? E lá na Rumo a gente avançou com uma aplicação do Fernando Só, a Performance Lab. É um maluco. Aliás, um beijão pro Fernando e o time dele é um maluco. Eu falei, Fernando, olha, a minha ideia é essa. Ele balançou a cabeça, ele falou assim, cara, eu não sei direito como a gente vai começar. Eu falei, acho que a gente pode começar do cadastro da ocorrência, né? E começamos no cadastro da ocorrência e hoje eu vejo a plataforma dele, ele tem uma camada de IA de verdade, que ele infere ali Sim. nas Cruzamento dos dados que ele tem, ele né? cruza os Sim. dados, cruza as bases e ela devolve. E não devolve só com a predição do comportamento, ela já devolve, ela devolve a condição com plano de ação, Uhum. falando, olha, é esse negócio. E você vai ajustando o agente ali da IA para a tua realidade, para o teu negócio, para a forma que você pensa. Você, por muitas vezes você se surpreende e fala assim, caramba, a IA tá melhor do que eu. Várias vezes, e vai estar mesmo, porque ela vai pensar mais rápido, vai ter um olhar transversal dos Tem problemas, mais dados para. vai ter mais dados e o tempo de resposta é infinitamente maior. O que eu acho legal é o seguinte: a gente já está encerrando, mas eu só vou dar mais uma palhinha aqui. O Neves gosta de ser o pioneiro, ele desafia as empresas a fazer a coisa. Isso que você fez com o Fernando, você desafiou. O Neves foi pioneiro no óculos de realidade aumentada, que na época da Techboard eu tive o prazer de atendê-lo e ele foi pioneiro. A primeira instalação do Brasil do óculos de realidade aumentada foi você quem fez. Então você tem esse perfil, né, de desafiar isso, né, de fazer isso. A gente tinha uma realidade, vou fazer um jabá para Techboard aqui, né? E nem, De graça, né? De graça, Não né? vamos nem cobrar, viu, Boneira? Ô, Boneira, cara, chama para comer aquele macarrão lá que era bom, né? Mas vamos levar o Rafa e o Zé de novo lá, meus convidados. Brincadeira à parte, Techboard, puta, é uma empresa, cara, ela dispensa apresentação ali no que ela se predispõe a fazer e ela trouxe esse óculos. E a gente tinha uma realidade que vinha um auditor, uma vez por ano, da Holanda, para escolher uma planta, auditava e metia e valia como real. E era real, ele auditou aquela planta. E aí eu falei, se eu calçar os seus olhos? E aí veio o óculos de realidade aumentada, né? E a gente calçava os óculos e eu consegui com que ele fizesse a auditoria de todas as plantas, da onde ele estava. Pô, isso na época. Mandava até um vigilante na época, eu me lembro, treinado. A gente mandava tal, o óculos, porque não tinha grana para comprar vários óculos, mandava por correio, rezando para não quebrar. E aí, puta, o vigilante calçava, a gente conectava, o vigilante não entendia muito nada do inglês, eu entendia mais ou menos, e o auditor entendia também mais ou menos, porque ele fala alemão, traduzia para o inglês, eu falo o português, né? E a gente dava. Mas assim, ele fazia a auditoria remoto da Holanda, ou da casa dele, não sei de onde ele estava. Cara, isso economizou muito dinheiro e aumentou o nosso grau de maturidade
muito, a ponto de sermos reconhecidos como uma das operações mais seguras do mundo na Heineken Global. Porque você auditava todas as plantas, antes de você fazer uma por amostragem, né? Exato, Amostragem e tentava pegar os um problemas e óculos seguir. que tinha um investimento inicial, não era relevante, mas tinha um investimento ali, Sim. não era algo Mas perto do que... resultado, até que Não, acabou sendo esquece, depois, a gente peanuts. nem imaginava. Foi nada depois, foi nada, Nada, realmente é foi isso. nada. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim deste Mas episódio. Já passou, o Cabra é muito bom, conhece tudo. nada, Zé. Conhece tudo, a gente sabe. Eu queria agradecer o seu tempo, agradecer você ter se abalado para vir até aqui ao nosso Nada. estúdio da Maxtel. Eu quero aproveitar e pedir para você, nesse encerramento, fazer uma mensagem, um insight, falar o que você gostaria de falar para a tua câmera, quer falar o que você faz, o que você fez, o que você vai fazer. Fica totalmente à vontade, o estúdio é teu, o programa é teu. Zé, obrigado pela oportunidade. Rafa, obrigado pela oportunidade. É bom sempre estar entre amigos, irmãos aqui, como nos consideramos e somos. Então, um desafio muito bacana hoje na Vigor. Eu quero tentar deixar um legado lá, né? Assim, passei em 2 grandes operações e acho que deixei um legado lá. Sim. Hoje na Vigor quero tentar fazer esse mesmo legado. Por que tentar? Porque, cara, tudo é um jogo diferente, né? Então, começar do zero, a gente está estruturando uma área muito forte. A minha auditoria e consultoria, ela continua ativa aí. Então, os colegas que estão assistindo, conta com a gente. E o principal de tudo, nós temos que bater na tecla da profissionalização do mercado de segurança. Perfeito. Não dá mais. Não tem mais espaço, não é de agora, já há muito tempo, mas isso é algo que se arrasta do jeitinho, da informalidade, do bico, da coisa sem CNPJ. Não temos mais espaço para isso. Então, o meu grande pedido aqui, enquanto gestor de segurança, enquanto membro das associações, enquanto um cara que é apaixonado pelo setor, e eu devo toda a minha vida e tudo que eu tenho de conforto para minha família à segurança privada, denuncie. Vê serviço informal, vê bico, vê atividade sem CNPJ, denuncie. É injusto um informal concorrer com empresas sérias como a Maxtel e tantas outras que tem por aí. A gente tem que fazer o cordão do bem, denunciar, expurgar isso do mercado para que a gente tenha um mercado mais equilibrado, né? E aproveitando que estamos em 2026, né? Claro. A gente tem uma grande mudança aí no final do ano, né? Estatuto, né? Não, a nossa presidência, nosso governo de estado, governo federal, né? governo Mudança. federal, Governo estadual, estadual. Congresso, a gente tem que pensar com consciência, né? Quando a gente vê a nossa carga tributária, é um absurdo, né? Eu vejo como CPF, o que eu recolho de imposto, eu acabei de fazer a imposto de Declaração. renda. Não é possível isso daqui. Tudo que já descontou, tudo que desconta ainda tem que pagar mais um pouco. É isso aí. É isso aí. Quando eu olho o meu CNPJ, mais ainda, eu imagino vocês pela volumetria de negócios que vocês têm, carga tributária lá em cima. É o Isso sócio. sim e isso sim tira as nossas empresas e a gente do jogo. Não é a nossa capacidade técnica que tira a gente do jogo, muito pelo contrário, a gente é muito bom. Mas a carga É tributária o desafio, né? é o desafio. Então a gente tem que voltar com consciência para tentar mudar esse jogo aí e ser cada vez melhor. Muito legal. Eu vou aproveitar e pedir para o Neves para a gente fazer um jabá. Vamos aqui na câmera do meio, Gabriel. Maxtel, mais que acesso. Tecnologia que conecta. Olha lá. Foi mais um episódio que a gente acabou terminando. Fechamos com chave de ouro. Você siga a gente lá no YouTube. Maxtel Tecnologia, @Maxtel Tecnologia, e daqui a pouco vem mais episódio por aí. Meu irmão Neves, muito obrigado. Rafa, obrigado. Obrigado, Valeu. Zé. Obrigado, Neves. Fechamos. Rafa, valeu. Valeu, Gabriel. Coloca a vinheta aí pra gente fechar esse programa. Até a Valeu. próxima.